O Bitcoin, a BTC, entra em uma nova semana com um ponto de interrogação sobre o destino do mercado antes de outra importante decisão de política monetária nos Estados Unidos. Depois de selar um fechamento semanal bem-sucedido, o mais alto desde meados de junho, o par BTC-USD está muito mais cauteloso, já que o Federal Reserve se prepara para aumentar as taxas de juros de referência para combater a inflação. Enquanto muitos esperavam que o par pudesse sair de sua faixa de negociação recente e continuar em alta, o peso do Fed se mostrou claramente visível à medida que a semana começa, adicionando pressão a um cenário já frágil para os ativos de risco. Essa fragilidade também está aparecendo nos fundamentos da rede do Bitcoin à medida que a tensão para os mineradores se torna real e o verdadeiro custo da mineração no mercado de baixa vem à tona. Ao mesmo tempo, há sinais encorajadores de algumas métricas on-chain, com investidores de longo prazo ainda se recusando a ceder. O Cointelegraph analisa os possíveis movimentos de mercado em uma semana tensa para criptomoedas, ações e muito mais. Fed decidirá sobre o próximo aumento da taxa em mais uma semana divertida. A história da semana, se tudo permanecer como está, é sem dúvida sobre o aumento da taxa básica de juros do Federal Reserve. Em uma história já familiar, o Comitê Federal de Mercados Abertos, a FONC, em 26 e 27 de julho verá os formuladores de políticas decidirem sobre a extensão do próximo movimento da taxa de juros. A tendência é de 75 ou 100 pontos base. A inflação dos Estados Unidos, como em muitas jurisdições, está em máximas de 40 anos, e seu avanço parece ter pego o estabelecimento de surpresa, já que as declarações de um topo são respondidas com altas ainda maiores. Deve ser outra semana divertida, resumiu o analista líder de insights da Bloquari, William Clemente, em 25 de julho. A decisão sobre a taxa de juros deve vir em 27 de julho às 14 horas Este. Um dia que pode ser marcado por uma maior volatilidade nos ativos de risco. Isso tem o potencial de ser exacerbado, alertou um analista, graças à baixa liquidez do verão e à falta de convicção entre os compradores. Entrando em ACB, FONC ganhos de tech em meio à menor liquidez do ano. O mercado está de volta à sobrecompra. Touros, deixe enrolar, escreveu Mac 10 no Twitter. Um post anterior também sinalizou os relatórios de ganhos do segundo trimestre como potencialmente contribuindo para um movimento descendente em linha com o comportamento anterior. Os ganhos de tecnologia e o FONC foram catalisadores de dois grandes crash em 2022. Desta vez será diferente. Mac 10, @suburbandrone, 22 de julho de 2022. BTC e ativos de risco subiram mais alto nos eventos do FONC este ano, apenas para vender depois. Desta vez será diferente, continuou a conta de análise TechTalks Macro. A reunião do FONC de junho viu o Federal Reserve dos Estados Unidos entregar um aumento de 75 bps, o maior desde 1994. Mais altas pesadas são esperadas antes que a inflação seja normalizada. A semana já está parecendo diferente da última, mesmo antes dos eventos começarem a se desenrolar. Os mercados asiáticos estão estáveis em comparação com o tom de alta da semana passada, que acompanhou um ressurgimento do Bitcoin e das altcoins. Enquanto um argumento diz que o Fed não pode aumentar muito mais as taxas sem afundar a economia, enquanto isso, TechTalks Macro apontou o mercado de trabalho como um alvo para manter as altas. O Bitcoin terá dificuldades para ultrapassar 28 mil até que os dados se deteriorem, acrescentou. O último fechamento semanal do Bitcoin foi uma espécie de ponto intermediário para os touros, mostram dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView. Ao gerenciar seu melhor desempenho em mais de um mês, o par BTC-USD perdeu a recuperação da média móvel essencial de 200 semanas, AMA, em $22.800. Após o fechamento, que chegou a cerca de $22.500, o Bitcoin começou a cair no fundo de sua última faixa de negociação, ainda permanecendo abaixo de $22.000 no momento da redação deste artigo. Observando-se encontramos suporte em $21.666 na horizontal. Paciência, disse o popular trader Ambessa aos seguidores do Twitter em sua última atualização. Enquanto isso, a conta do colega CryptoChase sugeriu que um retorno a mais de 200 semanas resultaria em uma vantagem ainda mais modesta. Cortando em torno do ESR diário, a caixa vermelha, com a incapacidade de transformar $22.8 mil, a resistência diária, em suporte. Várias tentativas de fazê-lo, mas falhando até agora, escreveu ele ao lado de gráficos explicativos. Se o preço subir novamente e encontrar aceitação, ficarei de olho em 22.8 mil se tornando suporte para um possível long em 23.2 mil. Uma atualização posterior apontou $21.200 como um potencial alvo de baixa, isso também formando um nível de suporte e resistência no gráfico diário. Em $21.900, no entanto, o Bitcoin ainda permanece cerca de $1.200 mais alto em relação ao mesmo ponto de uma semana atrás.
Em outros lugares, a última ação de preço não foi suficiente para mudar as visões de longo prazo. Para Venture Folder, um colaborador da empresa de análise on-chain CryptoCom, um fundo macro ainda não havia se estabelecido, podendo chegar a $14 mil. Em linha com os ciclos de halving anteriores, esta ainda é minha previsão mais viável para o Bitcoin antes do próximo halving. O BTC capitulará nos próximos 6 meses e atingirá o fundo do ciclo em qualquer lugar entre o US-cifrão 14, 21 mil, depois cortará em US-cifrão 28, 40 mil na maior parte de 2023 e de estar em $40 mil novamente no próximo halving, reiterou uma previsão retweetada originalmente de junho. Dificuldade retorna aos níveis de março. Em um sinal de que os problemas dos mineradores devido à fraqueza dos preços podem estar apenas começando, a reviravolta agora é visível em toda a rede Bitcoin. A dificuldade, medida de competição entre mineradores que se ajusta em relação à participação, vem caindo desde o final de junho e agora está de volta a níveis não vistos desde março. O ajuste mais recente foi particularmente notável, reduzindo em 5% a dificuldade total e anunciando uma mudança na atividade dos mineradores. Essa foi a maior queda única desde maio de 2021, e a próxima, prevista para daqui a 10 dias, estima-se que diminua a dificuldade em mais 2%. Como sem dúvida o aspecto mais importante da própria rede Bitcoin, os ajustes de dificuldade também definem o cenário para a recuperação, nivelando o campo de jogo para os mineradores. Quanto menor a dificuldade, mais fácil ou menos intensivo em energia é minerar BTC devido à menor concorrência geral. Enquanto isso, no entanto, a necessidade de permanecer à tona continua sendo uma preocupação, mostram os dados. De acordo com a CryptoCom, os mineradores enviaram 909 BTC para exchanges apenas em 24 de julho, o maior número em um dia desde 22 de junho e uma diminuição de 5% na dificuldade. Uma reviravolta para os mineradores permanece fora de alcance esta semana? Como o Cointelegraph informou adicionalmente, não é apenas o preço do BTC que está criando dificuldades para os mineradores nas condições atuais. Em 25 de julho, a pontuação MVRVZ do Bitcoin retornou ao território negativo após uma breve semana acima, caindo na zona normalmente reservada para fundos de preços macro. O MVRVZ mostra como o BTC sobrecomprado ou sobrevendido é relativo ao valor justo e é popular graças à sua incrível capacidade de definir preços mínimos. Seu retorno pode sinalizar um novo período de pressão de preços, já que a precisão na captura de fundos tem uma margem de erro de 2 semanas. No início de julho, o Cointelegraph informou sobre o MVRVZ, prevendo o cenário de $15.600 no pior dos casos para BTC USD desta vez. Para o mercado de criptomoedas, a semana passada pode ter sido um breve período de exuberância irracional, se os dados de sentimento forem confiáveis. Os números mais recentes do Crypto Fear Greed Index mostram um declínio constante em relação ao que tem sido o sentimento mais positivo do mercado desde abril. Em 25 de julho, o índice estava em 30-100, ainda descrito como medo, impulsionando o clima geral, mas ainda 5 pontos acima da faixa de medo extremo em que o mercado passou um recorde de 73 dias. O sentimento, no entanto, fez um grande retorno desde meados de junho, quando o Fear Greed atingiu alguns de seus níveis mais baixos registrados de apenas 6-100. Obrigado por assistir o vídeo até o final.